Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, segunda-feira, venho compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus com vocês e também testemunho de cura que nós vivenciamos aí há uns aninhos atrás. E eu senti muito de trazer, faz tempo já que na verdade que eu tenho sentido assim de compartilhar sobre isso. Quero tomar como base Mateus 6:6, que está escrito assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa palavra foi um direcionamento de Deus para mim. Lá em 2022, quando eu tive o meu segundo filho, o Benício, nós passamos por uma situação em que eu tive que viver na prática esta palavra. Entendi no Senhor que aquele momento eu precisava ir para o secreto e que ali ele ia conduzir conosco, né? Ia guerrear conosco aquela peleja ali que nós estávamos passando. Meu filho, quando ele nasceu, né? A gestação foi tudo muito tranquila, o parto em si foi tranquilo. Quando nós fizemos o teste do pezinho, né? Que todas as crianças passam, nós tínhamos feito, acho que não tinha dado 5 dias e o laboratório ligou, né? Para nós e pediu para que a gente retornasse no laboratório porque havia dado positivo para uma doença rara, que se chama fibrose cística. Na hora que a menina, né, em ligação me contou, eu não tinha noção do que se tratava a doença, sabe? Então eu fui pesquisar, né, depois de desligar ali o telefone, e tomei um susto, assim, né, porque era uma doença muito séria. Quem já assistiu o filme A 5 Passos de Você vai saber qual é a doença, que é a doença, né, que aquele casal tinha ali, onde acometia os pulmões, né, ele produz muita mucosa, né, no pulmão e que se espalha em outros órgãos e vai tendo a falência de funções, né, desses órgãos, e a criança sobrevive por um tempo, mas ela não tem longevidade, né, a média de mortalidade é muito cedo. E quando eu entendi a proporção daquilo, foi um choque pra mim. Nossa, foi assim, muito chocante, assim, parece que o chão se abriu, né, diante de mim. Mas naquele mesmo momento eu lembro que fiz uma oração, acho que uma da mais difícil da minha vida, que eu disse pra Deus, né, que eu entendia, né, que não existe nada que fuja do controle de Deus, que se o Senhor, né, me permitisse, eu gostaria muito, né, que ele fosse curado, e eu acreditava no poder, né, que Deus tem para curar, né, qualquer doença. Eu lembro que veio muito ao meu coração de que essa situação, né, eu tinha que lutar em oração. O Senhor viesse, né, com cura sobre a vida dele. Aquilo era para mim viver e que era para mim e pro meu marido viver como casal dentro do nosso lar, sabe? Claro que numa situação dessa, a gente quer pedir ajuda para todos os que a gente conhece. São intercessores, né? Fizemos o que foi necessário de voltar no laboratório, refazer o exame. Entramos naquele momento mais profundo de oração, assim, né? Naquela busca. Entre oração, houve muito choro, houve muito medo, com certeza. O medo, ele tenta, né, nos roubar a fé, tenta nos limitar, nos colocar em uma situação que, se não cuidarmos, ela acaba tomando uma proporção e desconsiderando a ação, né, soberana de Deus sobre a nossa vida. Mas foi bem difícil, foi momentos bem desafiadores. Eu tava no puerpério, né, recém tinha dado a luz a ele, naquele momento onde os hormônios estão a mil, tendo que lidar com aquilo sem nem ao menos falar pra minha irmã, que é uma das minhas, né, melhores amigas, nem mesmo pra minha melhor amiga, a vida dos meus filhos. Ninguém, assim, né, nem o Wagner pros familiares dele. A gente entrou naquilo, né, naquele tempo de oração. Eu sentia muito forte, assim, no meu coração, e tinha uma fé muito grande, né, que aquilo poderia acontecer. Mas também via muitas notícias de que no segundo exame, né, do pezinho, estava positivo e já era encaminhado para pediatra, para especialistas, para começarem um tratamento o mais cedo possível. Era, né, uma coisa muito amedrontadora, assim, sabe? Eu lembro que a gente fez o exame, o resultado do exame sairia só dali 7 dias. E aqueles 7 dias, para mim, pareciam que foram 30 dias, assim, sabe? Teve, assim, teve uma multiplicação de tempo, né, naquilo.
o exame ficaria pronto numa terça-feira. O segundo resultado do exame sairia numa terça-feira. Domingo eu disse pro meu marido, né, pra cuidar dos dois, assim, ficar de olho nos dois, que eu ia tomar um banho. E naquele momento, assim, pra mim, né, não sei, já conversei com algumas mulheres que dizem que o banheiro da casa é um lugar onde a gente se abre para Deus, a gente fala com Deus, a gente coloca, né, todas as nossos anseios, as nossas dificuldades ali. O banheiro é um local tanto da minha casa quanto quando eu trabalhava, assim, eu tinha situações desafiadoras que eu tinha que lidar. O banheiro do meu trabalho era o meu refúgio, assim, era o meu lugar secreto, assim, pra orar e falar com Deus, sabe, pedir ajuda para mim seguir e o que eu precisava, né, como eu precisava me portar diante daquilo. E eu lembro que entrei no banheiro, né? Eu fui tomando banho, conversando com Deus, chorando bastante, né? Chorando muito, muito, muito. Chorei demais nesse período. E Deus, naquele momento, eu lembro que Deus me disse que, muito claro, assim, foi muito claro, sabe? Ele falando comigo que era pra mim entrar no site da Unimed, né? Que era o meu plano de saúde na época, pra ver o resultado e que ele já tinha me entregado o que eu tava buscando, sabe? E eu pensei, não, mas é só terça o resultado, né? A menina disse que não... Até porque eu perguntei, né? Não, mas tem chance de sair antes, né? Pra eu poder acompanhar. Não, é 7 dias. Na terça-feira vai estar o resultado ali do exame. Tinha um horário, acho que era 14 horas da tarde, se não me engano. E eu entendi no Senhor que era, né? Vou abrir na segunda-feira, né? Entendi aquilo, assim. E entrei no site. E ali no site, as proporções, né? Davam como negativo. Né, na hora, assim, já fiquei muito feliz, muito contente, glorificando a Deus. E liguei mesmo, assim, pro laboratório pra falar com a menina lá, né, do laboratório. E ela me disse, não, o exame, realmente, no segundo exame, deu negativo pra fibrose cística, então pode ficar tranquila, ele não tem nada, tu pode tirar o resultado do exame, levar pro teu pediatra. Deu negativo. Assim, ó, no momento que eu ouvi aquilo, a minha vontade era gritar pra todo mundo, assim, sabe? Parece que saiu um peso do meu peito. E é tão bom, né? A gente provar, assim, da bondade de Deus, a gente viver as nossas experiências com Deus. E aquilo ficou muito marcado em mim, assim, sabe? E eu entendi também, quando Deus falou ali comigo, de que aquilo era algo que Deus estava fazendo dentro da minha família, por um posicionamento meu. E eu também precisava levar a sério e me posicionar quanto a tudo, né? Diante da minha casa, assim, sabe? Então, a partir deste momento, o Senhor já começou a trabalhar muita coisa na minha vida. Muitas mudanças, muitas coisas que antes eram valiosas, enfim, deixaram de ser. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida para me trazer para dentro de casa. Então, o que eu tenho para dizer com isso, né? Foi algo que eu vivi, foi uma experiência que eu tive uma busca dentro da minha casa em oração, onde eu fui mesmo pro secreto de Deus, entender o que Deus queria. Acho que em Jó tá escrito, né, que antes eu te conhecia por ouvir falar, né, mas agora eu te contemplo. Então aquilo foi, hoje eu entendo, eu sei, né, a grandiosidade que Deus é, sabe? Eu tenho prova viva, né, dentro do meu lar, né, que convive comigo diariamente, o milagre de Deus dentro da minha casa, um testemunho de cura, e eu sei da importância do quanto ele vai ser usado, né, nas mãos do Senhor, e eu vou contar isso para ele, para que ele possa levar cada vez mais para frente, né, esse testemunho de vida que ele tem. E eu te incentivo, se hoje tem coisas diante de ti que estão difíceis, existe um secreto que Deus está te chamando, quem sabe, e tem coisas que não precisa tu abrir para todo mundo, tem algumas situações que Deus vai te pedir que tu seja tu e ele. E não hesite de fazer isso, pois ele te escuta, ele te vê, ele te sonda. E eu creio que o mesmo milagre, né, o milagre que alcançou a minha casa, ele está disponível para ti também. Então, eu gostaria muito de dividir isso com vocês e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor ainda faz milagres, né, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda transforma, porque a transformação que eu tenho vivido no Senhor é algo sobrenatural e isso está disponível para todo mundo. Então, queria deixar essa reflexão e esse testemunho, né? Hoje o Benício é um menino saudável, ativo, muito esperto, muito inteligente, e eu sei que ele vai ser um menino muito usado por Deus ainda,
né, que vai testemunhar disso tudo que o Senhor fez. E se tu conhece alguém que precisa ouvir desse testemunho, eu te convido a compartilhar com alguma amiga e eu desejo que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos, gente. Tchau, tchau!